tudo bom com você? Meu nome é Rutiana Sobrinho. Se você é novo por aqui e gosta de modelagem e costura, aproveita para se inscrever logo abaixo do vídeo, porque todo sábado tem vídeo novo aqui no canal. A blusa trespassada ou envelope, como alguns preferem chamar, é um modelo bem legal porque fica bom para todos os tipos de corpos. E aí você pode estar agregando alguns detalhes na peça que dão valor ao modelo. Por exemplo, um babado, uma prega, um franzido, colocar manga, tirar a manga, aumentar o decote, diminuir o decote. Enfim, você pode estar usando a sua criatividade para que a peça fique bem bonita. E eu ensinei a fazer a modelagem desse tipo de blusa. E se você perdeu o vídeo, é só você clicar aqui acima que você consegue assistir. E hoje eu vou estar ensinando a fazer a costura dessa peça. E só que antes de ir para o tutorial, eu queria saber de você. Você já teve ou tem alguma peça de blusa trespassada? Você gosta desse modelo? Deixa eu saber nos comentários abaixo do vídeo, tá bom? Então, sem demoras, vamos ao tutorial. Para cortar essa blusa, eu estou aqui com o tecido totalmente aberto em cima da cama, com o avesso voltado para cima. E o sentido da orelha está no sentido aqui da fita métrica. Como o tecido é escuro, eu posicionei a fita aqui para você ver a posição da orelha. Já posicionei os dois moldes da parte da frente, depois de cortar a frente que eu vou cortar as costas. Deixei de margem de costura 2 centímetros para as laterais e os ombros, 4 centímetros para a bainha e 1 centímetro para o resto do molde. Na hora de posicionar o molde no tecido, você tem que estar atento à posição do fio. Então, você tem que medir da parte de baixo, onde está o fio do tecido, até a orelha, quanto que dá, e na parte de cima também até a orelha, quanto que dá. Tem que dar o mesmo valor para o fio ficar na posição correta. Como esse modelo é assimétrico, você tem que estar atento à forma como você posiciona o molde no tecido, ou seja, o lado que você vai posicionar o molde no tecido. Isso eu expliquei bem certinho na parte da modelagem. Aqui eu não vou reexplicar porque o meu molde eu reutilizo papel, ele está tudo feio assim, então talvez vá confundir a sua cabeça. Então esteja atento lá na modelagem, como foi explicado, e está bem certinho lá. Então segue a modelagem que não vai dar erro não. Eu já cortei as partes da frente, não mostrei para o vídeo não ficar longo. E reposicionei o tecido, deixando a dobra aqui e o sentido da orelha aqui, como se fosse a fita métrica aqui, nessa posição. Posicionei o molde costas e como eu já mexi no tecido, ele já foi cortado, eu virei o tecido, então a parte que eu mexi tá para cima. Então você tem que tomar o cuidado de na hora de posicionar o molde que tá aqui, tá dobrado o tecido, o molde costas, se a parte de baixo dele não vai ficar faltando tecido. Então tem que observar isso se tem tecido embaixo, porque senão você corta, na hora que abrir a peça, um lado vai ficar faltando tecido. Então como o meu já tá mexido, eu tomei esse cuidado para não correr o risco de embaixo ficar faltando tecido. E aí agora é só cortar. Eu já estou aqui com as partes cortadas, então tem frente, essas duas, e costas. Eu vou cortar a manga só depois que eu fechar a peça, para ver se não precisa de mais algum ajuste. Depois, então, eu vou cortar a manga. Esse tecido, ele é um lese, e como eu já ganhei ele mexido, um dos lados tem o barrado e o outro lado não tinha. Então, eu retirei a parte que é o barrado, já cortei aqui, tirando o excesso que fica aqui, para formar o biquinho. E vou ver se dá para fazer um babado nessa blusa usando essa parte. Então ainda falta cortar as mangas e os acabamentos. Depois que eu fechar a blusa que eu vou cortar. Eu vou começar a costura pelas peças que já estão alfinetadas. Para eu não precisar de alinhavar, eu faço dessa forma. Eu depois de alfinetar todas elas, de jeito que esse lado bata certinho com o outro lado de cá. Aí eu coloco um alfinete um pouco mais longe. E o alfinete que está na mesma reta dela eu retiro e coloco mais à frente, ó. Faço isso em toda a pence, desse jeito aqui. E aí é só costurar onde está riscado. Isso dá certo com tecido que não escorrega muito. Se for um tecido muito escorregadio, melhor alinhavar.
fazer a costura francesa nos ombros e nas laterais. Para isso, eu já posicionei a parte da frente com a parte das costas, avesso com avesso, e aqui no ombro eu marquei, deixei de margem de costura 2 centímetros e marquei 1 centímetro, e onde está riscado aqui eu vou costurar. Depois de costurado, agora eu vou cortar o excesso aqui. Corto bem rente a costura. Depois de refilar, é só virar para o outro lado e costurar na margem que foi marcada. Eu medi as cavas da blusa e depois que eu fiz, tracei a manga. E já fiz aqui na parte de baixo da manga, que fica na parte de baixo do braço, eu fiz a costura francesa que eu fiz nos ombros e nas laterais. E agora eu vou posicionar a manga na cava. Eu dei um pique na parte da frente da manga para identificar, porque a parte da frente da manga tem que casar com a parte da frente da blusa. Eu passei um ponto de franzido também, mas não puxei, só na cabeça da manga. E agora eu vou introduzir a manga que está pelo lado direito com a blusa que está pelo lado avesso, encaixando certinho aqui a costura da manga com a costura da lateral da blusa e o centro da manga com o centro do ombro. Eu alfinetei somente a partir de onde parei o franzido para baixo, pegando a parte de baixo da manga, que é a lateral da blusa, aqui todo, e o centro do ombro. E agora eu vou puxar o franzido para a manga encaixar na cava, para embeber o excesso de tecido que fica aqui da manga. E agora, com a manga toda alfinetada, eu vou costurar. Se você tiver dificuldade, você alinhava. Na parte de baixo da manga eu fiz uma bainha bem simples, só virei e revirei e costurei. Em todo o decote, frente e costas, eu passei uma costura com o ponto de franzir e dei uma leve puxadinha só para embeber o tecido e ele não correr o risco de ficar querendo abrir. Eu peguei o barrado que vem no tecido, fiz várias pregas nele de jeito que ele caiba certinho no decote. Na beirada de cada lado eu fiz o acabamento nele e agora eu vou costurar aqui. Eu coloquei alfinetes para segurar e agora eu vou costurar. Desse lado da blusa onde terão as pregas, em cada prega eu fiz uma nervurinha e é bem fácil de fazer. É só ver onde você vai fazer a prega, marcar o comprimento dela e é bom que todas estejam no mesmo tamanho. Dobra onde vai ser a prega e passa uma costura bem na beirada, bem fininha. Para fazer o acabamento do decote, eu cortei 2 tiras de viés com a largura de 3 centímetros e eu tive que colocar 2 porque meu tecido não dá para cortar uma tira inteira. Então eu deixei a emenda, vou deixar a emenda para o centro do pescoço, nas costas. Então eu marquei o centro do pescoço, posicionei a tira de viés vindo de lá para cá, porque minhas pregas estão viradas para cá, então vai ficar mais fácil eu costurar de lá para cá. E aí vou costurar até bem próximo aqui da marcação do pescoço. Depois vou dar um espaço e começo a costurar a outra tira de viés, deixando uma ponta aqui para fora para depois fazer a emenda. E aí vou costurar bem estreitinho aqui, porque eu já tirei o excesso de tecido que estava ali, eu não quero cortar muito. E aí vou passar uma costura de fora a fora.
Eu costurei o viés de um lado e de outro, deixando um espaço, como eu falei. E aqui é o centro das costas, então agora eu vou dobrar aqui, ó, onde está a marcação. Desse jeito. E agora eu vou encostar as duas pontas uma na outra. Vou colocar um alfinete acompanhando o centro das costas. A reta que se ficar meio tortinho tem que ir acompanhando do jeito que tá. E agora eu vou alfinetar aqui só no viés sem pegar no centro das costas. Ó. Como eu deixei um espaço aqui sem costurar, então agora é só eu puxar o tecido para dentro e passar uma costura do jeito que ficou aqui. Se ele tiver ficado na diagonal, eu passo do jeito que ficou. Eu já passei a costura emendando o viés, cortei o excesso e agora é só passar uma costura aqui, dando continuidade à costura que eu estava fazendo antes. Depois de costurado o viés, é bom refilar essa parte aqui da margem de costura. No meu caso aqui eu tô deixando bem estreitinho. Então agora eu pego o viés e dobro assim, encostando na margem de costura e dobro de novo por cima da margem de costura. Alinhavo e aí do outro lado ele vai ficar assim, ó. Eu alinhavo sempre abaixo do viés para na hora que eu costurar para esse lado, o lado de cá fica preso. Eu fiz um rolotê até bem larguinho, você pode fazer estreitinho se você quiser. É bem simples de fazer, só você pegar uma tira de tecido, do próprio tecido, no caso eu tô usando, e aí eu boto direito para dentro, dobro assim, passo a costura na beirada. Se eu quiser ela bem fininho, eu passo mais estreitinho aqui. E aí é só tirar o excesso e revirar ela para o outro lado. Aqui na parte das pregas, eu passei uma costura para prender e para cá tá o meu decote, aqui tá a barra, só para você entender. E aqui eu prendi o rolotê na parte de cima da lateral da blusa e vou colocar um viés. Eu deixei o rolotê virado para cá, ó. Colocar um viés, encostando direito do viés aqui em cima. E agora eu vou passar uma costura assim, ó, para dar o acabamento aqui. Depois de costurado ficou assim, que tá pelo lado avesso. E aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na parte de cima, encostar essa ponta aqui na margem de costura e virar para dentro. Fazer isso até embaixo. Depois é que eu vou fazer terminar o acabamento daqui de cima, ó. Então vai ficar assim. Do outro lado tem que fazer a mesma coisa, fazer o acabamento e colocar a tira aqui. O comprimento da tira você tem que ver no seu corpo, qual o tamanho que você quer. Eu terminei de dar o acabamento no decote, prendendo a tira aqui na ponta. E coloquei uma tira na ponta e coloquei uma na lateral para dar o laço e amarrar a blusa. Na parte interna eu fiz a mesma coisa. Coloquei uma tira na ponta e outra na lateral, prendendo aqui na margem de costura. Aqui não precisa ser tão grande porque vai só amarrar, não vai ficar exposto. O babado eu não vim com ele até a ponta nessa parte interna, para evitar de dar volume aqui. Nas cavas eu não mostrei, mas eu fiz o acabamento com chuleado. Se você quiser, você pode usar overlock ou fazer um outro tipo de acabamento. Espero que você tenha gostado de aprender a fazer essa blusa. E agora é aquele momento que você me ajuda clicando na mãozinha que fica logo abaixo do vídeo, tá bom? Deixa o seu like, compartilha com seus amigos. Antes de ir embora, eu quero deixar para você alguns versículos que se encontram em Isaías capítulo 1, versículo de 18 a 20. Diz assim: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra.
Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Eu espero que você entenda que Deus pode perdoar pecados e Ele pode fazer com que o seu coração seja realmente limpo. E aí você vai comer o melhor dessa terra. Mas o contrário também é verdadeiro. Se você continuar vivendo a vida de pecado, com certeza vão ter consequências que eu não desejo para você. Mas espero que você entenda a sua palavra e que você pratique, tá bom? Deus possa te abençoar. Até a próxima. Tchau!